os irmãos, a paz do Senhor, amém? Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia Sagrada. Quero compartilhar com os irmãos nesta noite um tema que Deus tem despertado o meu coração. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Agradecendo ao pastor da igreja, pastor Anderson, pela oportunidade, pelos obreiros, presbitério. Nós vamos ler a Bíblia. Abra a sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo, ou a segunda carta aos Tessalonicenses. A primeira carta, capítulo de número 5, 16 em diante. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 16, vamos ler até o 24. Nós louvamos a Deus porque toda vez que nos reunimos para adorar o Senhor, nós estamos aproveitando a oportunidade, porque amanhã, como já foi dito, não nos pertence, né? Então vamos aproveitar esse momento. Quem encontrou, diz comigo amém. Diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o que é bom. Abstenhai-vos de toda a aparência do mal. E o 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Feche os olhos. Senhor Deus, nós oramos ao Teu nome nesta noite, e em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós pedimos ao Senhor, fala conosco, permaneça falando conosco. Os louvores, ó Pai, Tu já falaste no nosso coração, e nós adoramos o Teu nome. Agora vamos ouvir a Tua palavra, e que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. De sentar. Eu estava observando uma coisa, até comentando com um companheiro nessa tarde, que muitas vezes nós pregaremos, pastor Anderson, e as pessoas endurecerão o coração. Outras vezes as pessoas aceitarão a palavra. E o que é muito interessante é que quem faz isso é o próprio Deus. Moisés chegou para Faraó e falou assim: olha, Deus mandou eu vir aqui para você liberar o povo, para que esse povo possa adorar o Senhor Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Aí Faraó, aquela história toda, todo mundo sabe os acontecimentos, mas chega um momento em que Moisés vai e volta, e Faraó, em vez de o coração dele ficar quebrantado, ficou endurecido. Mas existe um motivo para isso. O próprio texto da Bíblia diz assim, que Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar o seu poder. Normalmente nós temos uma expectativa assim: vamos pregar a palavra e todos vão de braços abertos dizer: que maravilha, que palavra. E na verdade muitos sairão daqui dizendo assim: olha, não gostei daquela palavra. E é até bom isso acontecer, é até bom. Quando você não gosta de alguma coisa, você fica remoendo aquilo que você não gosta. Por mais que você diz assim: olha,
for esquecer aquilo, mas aí você fica sempre trazendo a memória. Isso faz parte do ser humano. E a palavra, diz a Bíblia, que a palavra é o martelo que quebra ou que esmiuça a penha. Então é bom que nós saiamos daqui hoje, muitos de nós, não todos, mas muitos de nós, dizendo assim, mas podia ser uma outra palavra. Mas Deus tem um propósito em tudo, e eu quero que você entenda nessa noite. O texto que eu li aqui, e eu vou pegar por base o 23, versículo 23, e vou falar sobre o tema em espírito e em verdade. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que Deus, Ele é espírito. Se você abrir Evangelho de João, capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, a gente vai perceber isso. A Bíblia é bem clara quando o Senhor diz assim, a mulher diz assim, olha, nós adoramos aqui e os judeus adoram em Jerusalém. E existe uma intriga muito grande em relação aonde adorar. Mas Jesus mostra para aquela mulher, naquela ocasião, que a questão não era aonde adorar, era de que maneira adorar. Irmãos, é um desafio muito grande, porque o texto de Paulo aqui diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifica, ou seja, em tudo. E aí ele começa aqui a incluir o que a teologia chama de tricotomia, né? Tricotomia, espírito, alma e corpo. O homem é formado por espírito, alma e corpo. E aí o apóstolo Paulo diz assim, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. E é interessante perceber que quando no 24 Deus usa o apóstolo Paulo e diz assim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Primeiro, quem chama é fiel. E o que ele fará? Ele nos santificará em tudo. Agora tem um segredo aqui extraordinário desse texto, que é, nós precisamos estar plenamente conservados. E aqui é um fator predominante. O Espírito de Deus, Deus através do Espírito nos santifica. Mas existe o caminho da conservação na santidade, da conservação em santificação, e aí cabe a mim e a você. E nós vamos aqui escrever algumas coisas interessantes. Eu quero que você fique bem atento a isso. O espírito que o texto está dizendo aqui é o espírito do homem. Então nós temos homem, espírito, alma e corpo, a tricotomia. O que é o espírito do homem? A Bíblia chama o espírito do homem o fôlego de vida, o que Deus soprou nas narinas do homem. E é por isso que o texto de Jó, capítulo 33, verso 4, diz que esse espírito do homem vem de Deus. É Deus que deu, é Deus que colocou no homem. Vocês lembram de Gênesis capítulo 1, versículo de número 27? Ou capítulo 2, versículo de número 7, diz assim, e Deus formou o homem e soprou nele o fôlego de vida. Então, a partir desse momento, quando o homem recebe o fôlego de vida, ele torna-se alma vivente. Então, a primeira parte do homem é o espírito do homem. Isto porque é por intermédio do espírito é que nós temos o privilégio e a oportunidade de se achegar, de entender as coisas de Deus. Segundo,
O espírito do homem é a área do homem que se comunica com Deus. Deus não é de carne, Deus é espírito. Quem vai entender as coisas de Deus é quem busca a Deus em espírito. E aí a Bíblia diz assim: em espírito, ou seja, no espírito do homem e em verdade. Terceiro, o espírito do homem voltará para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz assim: que o pó volta à terra que o deu, e o espírito a Deus que o deu. Então nós temos aqui uma realidade importante. Primeiro, não adianta que pela carne nós não conseguiremos ter intimidade e relacionamento com Deus. Carne não dá, não tem jeito. A outra parte do homem, a alma do homem, e segundo a psicologia, a alma do homem, e tem uma palavrinha que é psique, que é a área das emoções, dos pensamentos, da vontade. Eu não quero detalhar essas questões, mas só para nós entendermos como é importante observar o tema, em espírito e em verdade. Há pessoas que querem adorar a Deus na carne, e quando alguém adora na carne, você percebe porque existe um desequilíbrio da pessoa em relação à adoração a Deus. Nós já ouvimos aqui várias vezes. Nós podemos levantar a mão, tem lugar que as pessoas pulam de um pé só, tem lugar que roda, tem lugar que, no Brasil tinha muito jogar banco para cima, aquela história toda. E alguém diz assim: meu Deus, que unção é essa? Que comunhão? Não é comunhão, não é. São ações da carne. Primeiro porque o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Você pode levantar a mão aqui, você pode pular, que a igreja IEP é pentecostal, é avivada. Quem diz amém por isso? Você pode. Agora não tem que alguém se preocupar. Ai meu Deus, o irmão vai numa igreja em Belo Horizonte, nós íamos participar de um evento. O pessoal de vez em quando batia a cabeça na esquina da igreja, aquela coisa toda. E um dia o irmão falou assim: olha, eu recebi um poderzinho e eu não aguentei. E aí se quebrou, se machucou, desceu rolando numa ribanceira, voltou assim: ai meu Deus. Eu falei: o que é isso? Poder? O espírito do homem tem comunhão com Deus. Agora escute uma coisa: a alma do homem é o lugar das emoções. E tem muita gente adorando a Deus apenas com as emoções. Estou dizendo que você vai adorar como se fosse um robô. Não. Existe a emoção, existe esse envolvimento, mas a prioridade, a primazia não pode ser a emoção. Porque Deus não aceita uma adoração simplesmente pela emoção. O que é a emoção? Tem canções que você escuta e fala assim: que canção bonita. Olha que melodia. Tem umas canções que tem uma melodia extraordinária. Você fala assim: E as pessoas confundem. Não, é o espírito. Não, é a emoção. Mas isso é pecado? Não, não é pecado. Mas existe um cuidado muito grande para que nós não confundamos o adorar em espírito, porque Deus é espírito, e apenas adorar com a emoção. E a emoção nos conduz a um perigo maior, que é deixar a carne ser dominada pelas emoções. E a outra parte do homem, depois eu tenho mais um detalhe aqui, a outra parte do homem é o corpo do homem, a carne, pó da terra, matéria, vai voltar para a terra. E de que maneira nós vamos entender que é preciso que nós mantemos o nosso espírito, alma e corpo plenamente conservado? De que maneira nós vamos fazer isso? A Bíblia mostra. A Bíblia nos mostra. Primeiro, ela nos ensina que o corpo, ele é exatamente da terra.
Ninguém conseguirá fazer nada para Deus apenas utilizando os princípios terrenos. Para Deus não são os princípios emocionais. Para Deus tem que ser em espírito. Em espírito. Mas vamos ver o que está acontecendo. Qual é a dificuldade de nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade? A dificuldade está registrada em Gálatas capítulo 5, versículo 17 a 26. Qual é a realidade, pastor? A realidade é o confronto que existe todos os dias. O espírito contra a carne. Todo dia. Gálatas é muito claro, é um texto espetacular. E mostra esta grande realidade. Esta batalha que está travada há muito tempo. E não tem como correr dela, até porque nós estamos vivendo na terra. Qual é a inclinação da carne? As coisas da terra. Qual é a inclinação do espírito? As coisas de Deus. Agora, o maior desafio está aqui, é nesse enfrentamento. Porque a carne cobiça, Gálatas capítulo 5, versículo de número 17. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Agora perceba, aonde está a parte do homem que é a parte da sua vontade? É a alma do homem. Então, tanto o espírito contra a carne lutam entre si, para que a alma do homem possa fazer o que ele quer que faça. O espírito lutando para convencer a alma do homem a servir a Deus. A carne lutando para convencer o homem a fazer a vontade da carne. Então, escute bem, a alma fica no meio do fogo cruzado. É por isso que as nossas emoções, é por isso que os nossos sentimentos muitas vezes se confundem. Nós vivemos em uma batalha onde a alma está no meio de um fogo cruzado. E nesse fogo cruzado, quem decidirá o que vai ganhar só pode ser eu e você. De um lado a carne dizendo assim, ó, tem prostituição, tem impureza, tem lascívia, idolatria, obras da carne, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Isso é o que a carne está mostrando. A alma, olha, a alma é sentimental. Olha o desejo, olha só. Do outro lado tem o espírito dizendo o seguinte: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Glória. Deus nesta noite nos trouxe aqui para dizer: Ele aceita a sua adoração em espírito e em verdade. E isso só vai acontecer quando nós decidirmos quem vai vencer a batalha entre o espírito e a carne. Quem vencerá? Nesse conflito é importante perceber: o inimigo aproveita da vontade da carne. A carne tende para as coisas da carne. É lógico. Se você decidir viver conforme a carne, viverá conforme a carne, porque aquilo que se apresenta, aquilo que se mostra da carne, é atrativo aos nossos olhos. Agora, se você decidir viver no Espírito, e como o apóstolo Paulo disse, andai em Espírito, e não concupisceis
ou não fareis, ou não realizareis as concupiscências da carne. Você vai desfrutar daquilo que Deus tem no Espírito. Se você quer viver uma vida no Espírito, e aí como nós vamos conseguir? Obrigado. Paulo mostra em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Quando Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas renovais o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está mostrando para nós um caminho, e esse caminho está entrelaçado a essa nossa visão de adorar em espírito e em verdade. Primeiro, Paulo usa aqui o termo corpo, e quando ele diz assim, olha, apresenteis o vosso corpo, ele está usando o termo apresenta todo o vosso ser. Não é apresentar o corpo como relacionado à carne, está dizendo todo o vosso ser. E ele diz assim: apresenteis em sacrifício. Por que Paulo usa essa frase, ou essa palavra sacrifício? Porque sacrifício representa piedade e obediência. Sacrifício representa abrir mão daquilo que porventura a nossa alma está desejando do lado da carne, e se colocar diante de Deus, dizer: Deus, apesar da carne estar tentando me enganar, mas eu quero viver pelo Espírito, andar no Espírito e tomar a direção pelo Espírito. Sacrifício, piedade e obediência. O outro fator importante aqui: existem 3 características para esse sacrifício. A primeira característica: o sacrifício tem que ser vivo. Antigo Testamento, como se identificava e aceitava o sacrifício? Era o animal morto, imolado, morto, e depois que o fogo consumia, aí dizia: sacrifício foi feito. E aqui Paulo fala assim: sacrifício vivo. Walter, sacrifício vivo. Mas como assim, pastor? Está aqui, olha a Bíblia mostrando. É porque Deus é Espírito, e a única maneira em que alguém pode apresentar a Deus um sacrifício vivo é alguém que vive e busca uma vida espiritual de comunhão com Deus, através do Espírito, através da palavra. Ezequiel 37 diz assim: assopra, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra. O que Ezequiel estava vendo? Ezequiel estava vendo um vale, primeiro um vale de ossos secos. E é interessante que esse vale não estava esqueleto, era um vale de ossos. Significa dizer que está tudo misturado, até porque o texto diz que ossos foi juntando aos seus ossos. Então nós tínhamos ossos ali misturados. Não era um vale de esqueleto. Esqueleto, sabe, ele diz: olha, o esqueleto aqui é esse, mas ele é ossos. Então primeiro, para o Espírito fazer ele tornar viver aquele vale de ossos, precisou de haver uma organização, um ajuste. E só quem faz isso é o Espírito. Só quem faz isso é Deus, pela sua palavra. E eu quero crer que nós, aleluia, teremos sim uma organização espiritual da parte de Deus em nossas vidas, para que nós saiamos para o próximo ano com um sentimento totalmente decidido: eu quero agradar a Deus em espírito e em verdade. Os ossos se juntaram, a Bíblia é bem clara, cada osso ao seu osso. Então se organizou, está organizado. E depois vem dos 4 ventos ao Espírito. E aí depois que juntou osso em cada osso, veio nervos
veio pele, mas ainda estavam ali inanimados. Aí veio o Espírito e entrou neles e tornou-se um exército numeroso. Quero que você levante sua mão nessa noite assim e diga comigo, e acredita, porque a palavra de Deus é vida e verdadeira. Sacrifício vivo é um sacrifício debaixo da vontade do Espírito Santo, através do nosso espírito com Deus. Então, sacrifício vivo. Segundo, santo. E aqui a palavra santo, ela se equipara com a alma. Por quê? Porque só quem pode trabalhar na nossa alma, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, na sede das nossas vontades, é o Espírito Santo. Então, quando você busca com o seu espírito, comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele, além de conduzir o seu espírito, ele também vai na sua alma e começa a mudar os sentimentos, mudar as suas vontades. Nós cristãos não podemos ter prazer nas coisas do mundo. Pastor, eu sinto vontade de fazer uma coisa assim. Vontade você pode até sentir, agora não pode ter prazer. Diz aquele ditado, né? Querer não é poder. E Paulo fala assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem toda me convém. Então tem coisas que você vai olhar e vai dizer, eu tenho até vontade de fazer. Só que o seu espírito, em comunhão com o Espírito Santo, vai entender dizendo, não é para você fazer, porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Então o Espírito Santo, ele santifica a sede das nossas vontades, da nossa alma. E nesse projeto do sacrifício vivo, santo, aí tem agradável. Agora que é interessante isso. Por que agradável? Primeiro, porque se o espírito do homem está vivo através do Espírito Santo, e a alma do homem está sendo santificada pelo Espírito Santo, a carne, né, a gente escuta muito isso, o pastor já falou também aqui, a carne não converte, a carne não se arrepende. Aí de que maneira ela pode ser agradável a Deus, pastor? Sabe de que maneira? É quando o meu espírito, o espírito do homem, é quando o seu espírito, o espírito seu, pessoal, está totalmente dominado, está cativo, está envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Aí Deus olha para você, olha para mim e fala assim, eu me agradarei dele. A carne só vai conseguir ser agradável a Deus neste sentido, porque quando Deus olha do céu para mim e para você, Ele vê homens, Ele vê mulheres, vê pessoas, vidas. Então, porque o Espírito está dominando todas as coisas, o Espírito está ganhando a luta contra a carne, Deus vai olhar e vai achar agradável a sua vida, e as suas ações visíveis serão para glorificar o nome do Senhor dos Exércitos. Olha o que está acontecendo aqui. A mulher falou assim, oh, Jesus, verdadeiros adoradores, sim, nós adoramos aqui no monte, mas o povo de Israel está dizendo que tem que adorar lá em Jerusalém. E como é que é esse negócio? Aí o Senhor fala, tem que adorar em espírito e em verdade. E ela fica assim, como fazer isso? A primeira coisa é aceitar o domínio do Espírito Santo sobre a nossa vida.
Nós estamos vivendo um período muito complicado, porque de um lado nós pegamos o versículo isolado e falamos assim: olha, Jesus dizendo assim: eu não vos chamo mais de servo, vou te chamar de amigos, porque tudo que o Pai me falou, eu falei para vocês. Ótimo. E a gente usa esse texto para dizer o seguinte: olha, eu sou amigo de Deus. Mas é interessante, porque para ser amigo, tem que primeiro continuar sendo servo. Porque como é que você vai ser amigo de Deus se não há uma obediência a Deus? O degrau da sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, não libera você de ser servo. E a palavra servo é escravo. Então, como a Bíblia está dizendo que nós precisamos ser amigo de Deus, e Deus nos chama de amigo, e nós não precisamos, não devemos abandonar a nossa responsabilidade de servo. Por quê? Porque o amigo de Deus, chamado Abraão, chamado amigo de Deus, quando Deus fala assim: olha, eu não posso fazer nada sem comunicar com Abraão. Aí Deus comunica para Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão começou a orar: ó Deus, se tiver 50, 20, 30, e foi chegando. Mas aí veio um detalhe importante. Deus falou assim: ó, amigo, eu quero o seu filho como sacrifício. Porque as pessoas entendem o seguinte: que ser amigo de Deus é ter liberdade irresponsável. Liberdade irresponsável. E a questão que é interessante é que o amigo não pode esquecer de que é servo. Mas como assim? Então, você é amigo de Deus, tem comunhão com Deus, aceitou a Cristo, recebeu a vida eterna, tem Cristo na sua vida, vive para Ele, mas entenda uma coisa: você é servo para obedecer à vontade dEle na sua vida. Como nós vamos fazer? Em espírito e em verdade. É exatamente fazendo assim. Como eu vou adorar em espírito e em verdade? É exatamente entendendo que a minha vontade não pode prevalecer. Os meus desejos não podem prevalecer. E é um termo bastante usado aqui na IEP. A nossa geração é uma geração que utiliza algumas coisas que a gente fica assim: meu Deus. Aí diz assim: eu sou louco por Jesus. Aí o outro fala: Jesus é doido. Não, pastor, tem intimidade com... Peraí, você sabe com quem você vive? Você sabe quem é o Deus que você levanta a mão aqui e adora Ele? Você conhece Ele? Não é um Deus bonequinho, cara doido. Não, o meu Deus não é doido, não. O Deus da igreja não é doido, não. E com essa falsa intimidade com Deus, pastor Anderson, você é mais novo que eu um pouco, mas tem muitos irmãos que sabem disso. Nós vivemos num período de extremos, Luizinho. Qual era o extremo? Era aquele negócio que praticamente para falar com Deus você deveria, jogar. E aí as pessoas começavam a orar, e você vê aqueles pastores falando: meu Deus, aí meu Deus, como é que eu vou fazer agora?
As pessoas mais simples ficavam assim: como é que eu vou fazer agora? Os novos convertidos. E aí ficava aquela preocupação: como é que eu vou orar? Eu tenho que aprender a orar igual o irmão, porque quando ele ora, parece que ele sobe para a eternidade. Era assim, com essa mentalidade. Mas aí, Alexandre, vê essa geração. Me desculpe dizer isso aqui, mas vou ser muito claro. Uma falta de reverência incrível ao nosso Deus. Isso aqui é muito sério, porque mas eu quero adorar em espírito. Adorar em espírito não é chegar e dizer: opa, eu vou adorar em espírito. Não, tem um processo. Para que você, a gente até usa esse termo, né? Desliga de tudo aqui na terra e liga no trono. Não tem como, né, meu amigo? Só se a gente sair dentro do teto e ficar no meio dos ares. Flutuar não tem como. Então, Walter, a maior dificuldade é essa: como eu vou me ligar no trono de Deus pelo meu Espírito, no Espírito Santo? De que maneira? Se eu tenho as coisas aqui na terra, é o desafio. E um dia o pastor Zé Marco falou uma coisa aqui interessante. Irmãos, eu não estou aqui corrigindo a igreja, não. Estou dando uma palavra que Deus colocou no meu coração, e o pastor Anderson, ele vai entender isso, ele sabe disso. Sabe o quê? Às vezes nós entramos na casa de Deus tão desligados, que o culto passa todinho, até a gente ligar já acabou o culto. Aí a gente vem dizendo o seguinte: nossa, aquele culto, não, mas peraí, eu vim para o culto ou eu vim apresentar um culto a Deus? E aí a Bíblia está dizendo: vamos adorar em espírito e em verdade. Aí o Senhor falou com a mulher: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E como isso será possível? É quando eu entender que quem precisa dominar a minha vida, os meus sentimentos e dominar a minha carne é o Espírito Santo, usando o meu espírito, o espírito do homem. Então o contato é esse: o espírito do homem com Deus, porque Deus é espírito. A carne não vai conseguir adorar em espírito, a carne não. A alma também só vai conseguir adorar a Deus na dimensão de Deus se o espírito do homem estiver o espírito conectado com o Espírito Santo de Deus e com a vontade do nosso Pai que está nos céus. Com Deus, porque Deus é espírito. A carne não vai conseguir adorar em espírito. Nós estamos vendo muita coisa acontecendo. E a Bíblia diz bem claro que já é o fim dos tempos. E uma das coisas que me chama a atenção, e que tem me chamado a atenção nesses dias, é isso: como eu vou apresentar a Deus o meu culto em espírito e em verdade? De que maneira eu vou conseguir chegar a Deus em espírito e em verdade? Entendendo essa dimensão. Espírito do homem se comunica com Deus. A alma, ela fica na expectativa de que, se o Espírito comunicar com Deus e se ajuntar ao Espírito Santo de Deus, a alma será conduzida a adorar, porque o salmista diz: a minha alma tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Só isso acontece se o nosso espírito estiver buscando a vontade de Deus. Estou finalizando. Um ponto importante, e vou dar um exemplo aqui bem básico: uma corrente elétrica. E vamos fazer uma exemplificação simples. A lâmpada corpo, que é apalpável. A luz que chega à alma. E essa corrente que traz a luz para a lâmpada, o espírito do homem.
Se esse espírito do homem não estiver ligado no Espírito Santo de Deus, não tem luz. Tem a lâmpada, tem a carne, tem o corpo, mas não tem a vontade de Deus. A minha oração, o meu clamor a Deus tem sido: Senhor, consagra-me de novo para te servir. Nós somos um povo que Deus chamou, que Deus separou, mas nós precisamos de pedir: Deus, consagra-me de novo, em espírito e em verdade, somente por intermédio dessa atitude e decisão diante de Deus, é que nós conseguiremos prestar o nosso culto que agrada ao Senhor. E aí a Bíblia complementa, Paulo complementa na revelação do Espírito Santo: para que vocês experimentem, Romanos capítulo 12, 1 e 2. Quando oferecemos um sacrifício vivo, santo e agradável, aí vamos experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quem quer a boa vontade de Deus, diga glória a Deus. Quem quer a perfeita vontade de Deus, diga aleluia. Quem quer a agradável vontade de Deus, diga amém. É isso. Então, a partir desta noite, entenda isso: você é formado por espírito, alma e corpo. A sua alma está no fogo cruzado, a batalha do espírito contra a carne. Se você elevar o seu espírito à comunhão com o Espírito Santo, a sua alma regozijará na presença de Deus. Se você deixar a carne guiar a sua vida, a sua alma desfrutará das coisas da carne. Deus nos chamou para a santificação, preservação da nossa vida para encontrar com o Senhor, preservação do nosso espírito para encontrar com o Senhor, preservação da nossa vida com Deus para encontrar com o Senhor. O objetivo é este: Deus me santificou, santificou a sua vida, mas nós precisamos preservar. E de que maneira? Buscando a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, nosso Pai Celestial. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Eu vou orar com você. Aleluia. O Espírito quer Deus, a carne quer o mundo. Tinha um pastor que usava esse termo: quem você vai alimentar? Quem você vai dar um alimento para que sobressaia? Como é que alimenta a carne? Já lemos Gálatas capítulo 5. É aqueles pecados todos. Você alimenta a carne: avareza, dissensão, prostituição, uma quantidade de meios de alimentar a carne e a sua alma tender para as coisas carnais. Mas do outro lado está o Espírito de Deus dizendo o seguinte: olha, alimenta o teu espírito através do Espírito Santo, alimenta a tua alma por intermédio do Espírito Santo, porque se você alimentar o seu espírito pelo Espírito Santo, a sua alma será alimentada com as coisas de Deus, e aí ela começará a regozijar e agradar o nome do Senhor. Deus está nos chamando nessa noite para esta realidade. Compromisso de Deus é que nós apresentemos a Ele um culto
racional. E eu comecei a estudar um pouco sobre isso. Normalmente a gente associa racionalidade à inteligência. É fazer o culto nos moldes que nós pensamos, pastor, que é os moldes que Deus quer. Só que o texto é bem claro. Culto racional. Você só consegue fazer um culto com entendimento para Deus se for intermédio do Espírito. A gente pode até ter uma liturgia bem detalhada, e é bom ter. A gente pode até ter uma liturgia espetacular. Se você se deixar levar muito bem, você entra aqui e fala assim: meu Deus, olha o instrumental, esses meninos tocam demais. Você fica assim já emocionado. A turma do louvor faz de tudo aqui, sobe voz, desce voz, fica assim: meu Deus. E aí alguém pensa, Walter, que só por isso está oferecendo um culto agradável a Deus. Não, eu entendi. O Daniel fez lá o melisma, né? Ele gosta de fazer. E aí o povo fica assim: não, eu estou fazendo culto a Deus. O baiano ali destrincha aquela guitarra, fica assim: meu Deus, esses meninos. Se você se deixar levar pela vontade da alma, você fica assim: não, já estou bem, olha o cultão acontecendo. O culto só vai ser racional quando o meu espírito, o espírito do homem, chegar no trono de Deus. E ao chegar no trono de Deus, o Espírito Santo abraça o meu espírito, e aí desaparecem as emoções humanas, e flui uma adoração pura, limpa, verdadeira, independente do que bom está acontecendo à minha volta. A adoração vai chegar ao trono de Deus. Sabe, é bom isso. Um dia eu comentando com um amigo meu do Brasil: rapaz, a igreja nós estamos, ela é extraordinária, porque você entra, a sinfonia, bom demais. Só que isso só não faz o nosso culto. É bom tudo que está acontecendo aqui. É bom você estar aqui, é bom eu estar aqui, é bom nós estarmos aqui dentro, é muito bom. Só que a adoração não depende disto aqui, de nós estarmos aqui. A adoração tem que ser em espírito e em verdade. Eu queria que você, nesta noite, pegasse a mão do seu irmão. Pegue a mão do seu irmão nessa noite. E eu queria que você... pastor, como é que eu vou fazer para mim chegar na dimensão? Porque há uma dimensão espiritual. E para você chegar nela, exige-se uma disciplina. Existe um empenho. Não, eu quero. E aí começa a dizer: Deus, eu quero te adorar. Deus, eu quero te servir em espírito e em verdade. Eu não quero apenas andar em volta do culto ou do momento congregacional. Eu quero desfrutar da tua presença. Os nossos lenços sumiram. Os nossos lenços foram embora. Nós tínhamos culto em que não precisava de ter muita gente, mas a presença de Deus e o nosso espírito almejava tanto estar com Deus, que o ambiente era transformado pela adoração e envolvia vidas.
E a pergunta é: o Espírito de Deus mudou? Não. A pergunta é: Deus mudou? Não. A questão está: a que nível nós queremos chegar na nossa comunhão com Deus? Culto racional é em espírito e em verdade. Pode ter voz, pode ter pregador, pode ter instrumento, pode ter luzes, pode ter tudo. Mas se não houver o desejo meu de apresentar um culto em espírito ao meu Deus, nosso culto não vale nada. Quero que você feche os olhos. O Daniel vai entoar um hino que é antigo, né? Mas é tão atual. Nós vamos adorar o Senhor juntos. E enquanto isso você vai dizer: Deus, eu quero cultuar o Senhor diferente. Não é cultuar diferente, fazer gracinha, não. Não é isso, porque o Deus que está aqui é santo. O Deus que está aqui é poderoso. Ele habita no céu, mas os pés dele estão aqui dentro da IEP Jurte. Vamos adorar o Senhor. Outra coisa, fecha os olhos, irmão. Olhos abertos, é difícil você ligar no céu. Você vê o irmão, você vê a irmã. Te adoramos, oh glória. te adoramos em espírito, em verdade. Aproveite para adorar o Senhor. Te adoramos, vai prestando aí o seu culto a te Deus. adoramos. Senhor, Rei dos reis e Senhor, aleluia! te entregamos nosso viver pra te adorar. Oh, Dos reis, Uramanda Candarabachuri me canta. O Espírito Santo de Deus, une-se ao nosso espírito nesta noite e nos permita desfrutar das grandezas do Senhor em nossas vidas. em verdade, te adoramos, Senhor, te adoramos. Vamos, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver Pra te adorar. pra te adorar. Porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, Aleluia! onde flui o amor. Salmo de número 84, Davi diz: quão amáveis
Senhor são os teus tabernáculos. Escute uma coisa, Deus está disposto a unir o Espírito dele ao seu. Deus está disposto a unir-se a você. E quando você entrar por essas portas aqui, você não vai entrar pensando que está em um lugar comum. Você vai entender: eu estou entrando na casa de Deus, eu estou entrando no santuário do Senhor, eu estou entrando no tabernáculo de Deus. Aleluia. Finaliza a diferença da nação de Israel. O sacerdote, diz a Bíblia que quando ele ia oferecer uma vez sacrifício, uma vez por ano, pela nação, pela sua vida e pela nação, ele entrava no lugar santo, depois no santíssimo. Todo aquele ritual. A diferença estava, sabe o quê? Primeiro, a vida daquele sacerdote diante de Deus. Segundo, quando ele saía do lugar santíssimo, ele não virava as costas para o lugar santíssimo. Deus está esperando que você saia daqui hoje e não vire as costas para Ele. O sacerdote saía dando 7 passos para trás, olhando. Sabe o que significa isso? Reverência. Deus quer que nós tenhamos reverência na casa dele, no tabernáculo dele. É bom abraçar os irmãos, é bom conversar com os irmãos, mas aqui dentro não. Aqui dentro é busca, aqui dentro é oração, aqui dentro é clamor, aqui dentro é adoração a Deus em espírito e em verdade. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Se tivéssemos combinado, não estávamos. Graças a Deus por esta palavra, por esta ministração. É bom relembrarmos quem somos e quem viemos adorar, porque muitas vezes nós entramos para a casa do Senhor e esquecemos que Deus é vivo e que Ele se faz presente neste lugar. Por isso é bom uma ministração dessa para trazer aos nossos corações aquilo que Deus é: santo, poderoso, um Deus que está no céu e os teus pés, como foi ministrado, esta terra é o estrado dos teus pés. É um Deus tão grande e que faz o milagre de habitar no coração de um ser humano como eu, que foi chamado em um mundo onde a palavra do Senhor diz que jaz o maligno, e nos dá o privilégio de falar do seu infinito amor. Por isso, eu louvo a Deus pela vida do pastor Salatiel, por essa ministração, trazendo aos nossos corações, fazendo-nos recordar verdadeiramente quem é Deus. Irmãos, terça-feira, à tarde da bênção, você venha colaborar, venha adorar, venha exaltar este Deus, juntamente com a equipe que aqui estará. E eu tenho a certeza e a convicção que Deus vai fazer algo muito especial na sua vida. Quarta-feira nós temos o culto da fé, às 20h30. Que você venha ouvir a palavra do Senhor, que você venha exercitar a sua fé, venha colocar a sua fé à disposição de Deus. E eu acredito que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas na sua vida e na vida da sua família. Sexta-feira, às 21h, a sala de oração. Que você venha buscar ao Senhor, que
que você venha interceder por esta cidade chamada Setúbal e por esse país chamado Portugal. Porque o intuito de nós estarmos aqui não é outro, que esta nação seja alcançada pela palavra do Senhor. Então, se você não tem motivo nenhum para vir orar, esse é o principal motivo que eu lhe dou nesta noite. Ore por esta nação, venha participar conosco, venha dedicar este tempo em oração ao Senhor. E eu acredito que Deus estará atento, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele não está com os seus ouvidos agravados, para que não os possas ouvir, e nem com as suas mãos, para que não possa nos abençoar. Então, que você venha orar, que você venha interceder ao Senhor. Sábado não haverá culto das mulheres na igreja, terão um convívio de fim de ano. Você tiver dúvida, procure a pastora Patrícia e a pastora Marinete, e elas vão te dar todo o esclarecimento necessário para que você possa participar desse convívio das irmãs de fim de ano. Domingo, culto de celebração ao Senhor estará. Irmãos, no domingo nós vamos ter aqui uma conferência que ele pediu o Will para passar o vídeo aqui. Pode ser? Bom, sumiu o som, mas é o pastor Hernando Santos. Ele já esteve aqui várias vezes aqui na igreja. Vai ser uma bênção. Nós vamos fazer a conferência, vai começar no domingo e vai ser na segunda também. Já temos som? Não tem som. Tem som. Diga bom. Bom. Ela nasceu surda. Diga eu fui curada. Hoje eu estou ouvindo. Vitória. Ana, eu te amo. Ó, o que eu falar, você repete. Oi. Oi. A. B. C. Irmã, essa menina nasceu surda. Não ouvia nada. Ele vai estar aqui com a gente o fim de semana que vem, no domingo e na segunda-feira. Traga convidados, vem com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, porque eu creio que Deus vai falar com você. Amém, meu irmão? Como é costume da nossa casa, não convide ninguém que tenha a sua igreja. Convide pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou aquele que você sabe que não está congregando. Convida ele, e eu tenho certeza que Deus vai usar este homem para falar aos nossos corações e trazendo a alegria da salvação ao coração do perdido. Sem mais demoras, eu queria convidar aqui o irmão Jonas Ventura e Euseni Ventura. Por gentileza. O presbitério todo aqui em cima também, me faça o favor de me auxiliar. A malta nova também que entrou para o curso de pastores, faça o favor também aqui em cima, em nome de Jesus. Quero essa malta toda ao pé de mim, que eu não gosto de ficar sozinho. Irmão Jonas e a irmã Euseni, eu quero, em nome de Jesus Cristo, desejar a vocês que sejam bem-vindos. Esses irmãos tiveram uma reunião com os pastores lá em cima, já frequentam aqui a igreja há alguns meses e decidiram se unir a este ministério, e é com muita alegria no meu coração, em nome desse presbitério e dessas caras lindas, que eu quero desejar que vocês sejam bem-vindos. Aquilo que vocês necessitarem,
não nos deixe de procurar e pedir o auxílio, porque esta é a sua nova família. Que vocês sejam bem-vindos, que em nome de Jesus Cristo, vocês possam acrescentar ao corpo de Deus tudo aquilo que foi ministrado aqui nesta noite. Que vocês deixem que Deus possa vos encher e que vocês possam auxiliar cada vida aqui nesta cidade, para que ela seja alcançada por Cristo. Que esse é o maior desejo desta casa, que esta nação seja alcançada por Jesus, e com o seu auxílio, eu acredito que nós vamos conseguir. Por isso, sejam bem-vindos. A igreja aplauda ao Senhor, não deixe de abraçá-lo, não deixa... Paz do Senhor. Sem mais, Deus eterno, Deus soberano, em nome de Jesus Cristo, queremos te render graça por tudo quanto o Senhor fez nesta casa, nesta noite. E como o teu filho também ministrou, Senhor, que nós não viremos as costas para o teu ensinamento, mas que nós possamos no decorrer desta semana, Senhor, te buscar e deixar, ó Deus amado, Deus querido, nosso espírito à disposição do teu espírito. Deus, que o Senhor possa quebrar todas as algemas, todas as correntes que nos impedem, Senhor, de ver a Tua presença e viver a Tua presença. Dai-nos uma semana na direção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade, e que as nossas vidas estejam voltadas para o Teu altar. Essa é a minha oração nessa noite, te rendendo graças em nome de Jesus Cristo. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe. Os pais todas as